Glória a Deus. Quem sentiu a presença de Deus? Amém. Eu senti. O Espírito Santo me disse que tem pessoas que vieram aqui hoje que acham que não são dignas. São sim. Jesus morreu por nós. Nós somos dignas sim do amor do Senhor. Amém? E só esse amor para curar. Não tem outro amor que cura. Nenhum outro amor cura, amadas, a não ser o amor de Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Ele já pagou o preço. Só que nós também temos o nosso preço para pagar. E o preço que nós temos para pagar é buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 João, do 1 ao 2. Terceiro João, 1 ao 2. É lá nas cartas, bem no finalzinho, quase no Apocalipse. Se você trouxe a sua Bíblia, Terceiro João 1 ao 2. Terceiro João 1 a 2. Diz bem assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai à tua alma. Olha que forte é essa passagem. Olha o que ele está se referindo aqui. Que o nosso corpo está atrelado à nossa alma. E assim como estiver a nossa alma, assim estará o nosso corpo. Muitas vezes a gente trata o corpo, só que o problema está na alma. A gente tenta tratar o corpo e não consegue, porque o problema está na alma. Amém? A saúde do corpo depende da saúde da alma. E isso é comprovado cientificamente que 80% dos cânceres são mágoas, falta de perdão e amarguras na alma. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque esse mês é o Outubro Rosa, é o mês de consciência ao câncer de mama, amém? Mas não é só o câncer de mama, é qualquer outro câncer, é qualquer outra doença, é qualquer outro problema na nossa saúde, amém? E se a nossa alma estiver doente, o nosso corpo também está. Principalmente quando nós somos novos, né? Se é uma idade assim mais avançada, é normal o nosso corpo já dar uma fraquejada, né? Que é os sintomas da idade. Mas uma pessoa nova tem algum problema, amém? Não que a pessoa também mais avançada não tem. Devemos cuidar do corpo, sim, ir ao médico, fazer exames de rotina, mas devemos cuidar da alma. Nós investimos em tudo e não investimos na alma. A alma é eterna. Um dia tudo isso aqui vai passar. Um dia essa matéria aqui vai acabar. O nosso espírito é o sopro de vida, pertence a Deus. Quando nós morrermos, ele vai lá
Tudo que nós sentimos está nela. O nosso intelecto está nela. O que nós pensamos está nela. O que nós sentimos está nela. Todas as nossas emoções estão nela. O amor que nós sentimos, o carinho que nós sentimos, o ódio que nós sentimos, a raiva que nós sentimos, a alegria que nós sentimos, a tristeza que nós sentimos. Isso tudo é alma. As decisões que nós tomamos, alma. Tudo é alma. Amém? E é ela que se opõe a Deus muitas vezes. Porque é ela quem sente. O corpo é conduzido por ela. Aí hoje eu vou orar. Teu espírito falando. Aí a tua alma, mas tu está cansado. Tem que dormir cedo. Porque amanhã o dia é longo. Ela vai aceitar. A alma quer descansar. A alma quer dormir, a alma quer prazer, a alma só quer coisa boa. Só a parte boa do negócio. Agora falando de sacrificar. Aí você perde a parceira. Amém? Perde a parceira. Porque ela não quer sacrificar. Eu estou no propósito às 3 horas da manhã. Não, misericórdia. Quando o despertador desperta, eu penso 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vocês acharam que eu já levantei de primeiro? Agora eu vou orar. É porque é pastora, né? Nossa, pra mim foi coisa muito pesada. Aí eu acordo, abro o olho, ai Jesus, eu tenho que ir lá orar. Aí eu vou, depois de muito pensar. Aí eu vou e oro. Aí eu fico pensando, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz a proposta? Que eu fui fazer isso, Jesus? Fazer isso aqui, Senhor, agora eu prometi, eu tenho que cumprir, né? Deus nunca nos pede nada. Agora, se você prometeu alguma coisa para Ele, compra, não deixa pela vontade. Vou contar uma história para vocês, não vou se escandalizar. Uma vez eu e o apóstolo abrimos o jejum de Daniel, e aí a gente tivemos um mover que a gente ficou muito cansado. E aí o apóstolo disse, vamos abrir uma janela. Não abre janela no propósito do Senhor, senão vai acontecer igual aconteceu com aquele discípulo que estava ouvindo Paulo cair na janela. Não morreu. Mas aí Paulo ressuscitou ele, glória a Deus. E aí eu disse para ele, pensei, né? Vocês têm que entender o poder do governo que nós mulheres temos. Aí eu pensei, vamos abrir, vamos. Depois a gente faz mais um dia. Chegou de madrugada, eu acordei do nada, com um peso no estômago, um peso, e aquele negócio começou a revirar, quando eu vejo que saí correndo pro banheiro, e ó, eu disse, tudo foi fora, por que eu fui abrir essa janela? Daí, na mesma hora, o Senhor falou comigo, se você fez um voto a mim, cumpra, porque se tu não cumprir, tira a pecado. Aí eu disse, Senhor, mas foi ele. Lembra? Foi ele que falou que era para nós ir comer, que a gente estava enfraquecido. Aí o Senhor falou assim para mim, mas se tu tivesse dito não, eu não te dei. Foi tu que quis abrir o jejum, então tu tinha que ter dito não. Aí eu aprendi a lição, nunca mais. Eu abri janela, não faço isso, ok? Se vocês fizeram um propósito com Deus, vão até o fim. Custe o que custar. Amém? Então, amados, nós precisamos cuidar da
se for algo muito profundo, nós temos a ciência para nos ajudar também. Então a ciência não é só para o corpo, a ciência é para a alma também. Porque muitas vezes, amados, a gente recebe o diagnóstico de uma doença, como o câncer de mama, por exemplo, e a gente não entende o porquê. Pode ser físico? Pode, mas existe uma pesquisa que foi feita que 80% dos cânceres são somáticos. 80% dos cânceres eles estão enraizados na mágoa, na falta de perdão, ressentimento, na amargura. Resumindo isso para você entender, nos fere, nós não perdoamos e isso fica crescendo dentro de nós, ao ponto de que uma hora estoura e não voltarmos. Entende? Por isso que a alma ela é tão importante. Ali o apóstolo João disse: eu quero que vá bem, eu desejo que vá bem a tua saúde. Como vai a tua alma? Amém? Mas quantas de nós, amados, temos essa preocupação? Eu tinha, eu sou cristã há quase 18 anos. Eu até tinha preocupação com a minha alma na questão de estar em eventos onde falava sobre cura da alma, a ler livros sobre cura da alma, sobre cura interior. Tem muitos livros, muitos. Quando vocês quiserem dicas de livros para cura interior, eu tenho muitos. Tem um livro poderosíssimo que é Como Ministrar a Libertação, da Doris Wagner. Ela ensina desde a libertação de ocultismo, né, a parte até a libertação da alma por traumas, por dores, por sofrimentos. Então, eu sempre li muito, sempre li bastante sobre esse assunto. E aonde eu podia estar referente à tratamento da alma, eu estava. Mas não é suficiente. E eu sou prova disso que não é suficiente. Se chegar para mim hoje o pastor e dizer para mim que é suficiente a igreja só para cuidar da alma, eu sou a experiência viva de que não. Amém? Nós precisamos cuidar da nossa alma, tanto na fé quanto na ciência. Precisamos dos dois. E é só tratando dos dois que a gente vai entender o porquê que os dois têm que andar juntos. Amém? Devemos cuidar sim do corpo, e o primeiro passo para nós cuidarmos da nossa alma é se aproximando de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Vindo aos cultos, orando, meditando na palavra de Deus, jejuando. Assim eu começo a trabalhar a minha alma. Isso é tão incrível, amados, que em 2022, quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo de verdade, eu não pegava assim, acho que todos aqui já fizeram, a caixinha da promessa, né? E a gente vai só da promessa, só tem coisa boa, né? Aí a gente diz assim: Senhor, fala comigo hoje. Aí você abre a Bíblia, vai lá, aí pega uma palavra que o profeta está lançando contra Israel. Aí você diz: não. Quem nunca fez isso? Aí a gente cai bem na que o profeta está falando os pecados de Israel. Aí a gente diz: não, os pecados. Passa para frente. Aí eu deixei de ser essa cristã, só queria a parte boa da Bíblia, e peguei a Bíblia lá de Gênesis até Apocalipse. Ali começou uma jornada da cura da alma. Amém? Não tem como a gente fugir da Bíblia. Se você é cristã, se você quer servir o Senhor e você quer viver a vida em abundância que Jesus prometeu, você vai precisar ler a Bíblia. Você vai precisar meditar na palavra. E ali começou uma transformação. Olha, que eu vou dizer que foi poderosa.
depositar na palavra. Para primeiro você ser conhecedor da palavra e não ser enganado por ninguém. Segundo, essa palavra vai te curar. E é sem você perceber, você vai ver que os seus comportamentos eles vão começar a mudar. E não é difícil, amados. Todo mundo tem isso aqui hoje, né? Todo mundo tem. 10 minutos que você fica olhando o Instagram, você pode depositar para meditar na palavra de Deus. Comigo não tem desculpa. Porque a gente investe muito tempo aqui, ó. Somos todos nós. Eu vou ensinar uma coisa para você que gosta muito de rede social. Tem um lugarzinho lá que diz gerenciamento do tempo. Quem aí já viu? Dá uma olhadinha lá. Se tem 2, 3, 4, 5, 6 horas. Ali é que você mede o tempo que você está gastando com a rede social e deixando de gastar com o Senhor. Pode gastar na rede social? Pode, deve. Mas você também tem que gastar as fés a Deus. Você também tem que gastar as fés do Senhor. E isso aqui, amados, consome o tempo. Que quando a gente vê, é meia-noite, é 1 hora, é 2 horas, e aí a gente diz, eu tenho que dormir, tenho que trabalhar amanhã. Daí para isso pode ficar tarde. É assim, mas daí entra a alma quer ficar ali, só olhando coisinha boa, só o que dá prazer, né? Ler a Bíblia e oração é sacrifício. Daí a alma diz não. Amém? Mas a gente precisa ser mais forte, por isso eu ministrei força sobre você hoje. Você precisa ser mais forte que um prazer das coisas que não são de Deus. E ter prazer nas coisas que são de Deus. Ter prazer em vir à casa do Senhor. Ter prazer em meditar na palavra. Ter prazer em orar. Ter prazer em jejuar. É difícil, né? Mas dá para ter. Amém? Dá para ter prazer no jejum. Porque é comprovado cientificamente que o sofrimento também dá prazer. Então você pode ter prazer no jejum, desde que seja só tempo. Amém? Glória a Deus, amados. Então esse é o primeiro passo. Para você começar a tratar a sua alma, amém? Segundo, identificar as mágoas. As raivas, os ódios, as amarguras, as faltas de perdão e liberar essas pessoas, amém? Isso é um veneno para a nossa alma que irá adoecer o nosso corpo. Isso é muito sério. E eu vou dizer para vocês que às vezes a gente tem coisas dentro da gente que nem a gente sabe. Eu tenho aprendido uma coisa nesses últimos dias, que a gente se converte e aí a gente conhece Jesus e aí a gente ouve falar que a gente tem que liberar perdão. E aí a gente ora e libera perdão, né? Quem aqui já fez a oração acompanhada? Eu fiz várias vezes a oração acompanhada. Pai, em nome de Jesus, daí você vai pedir, não, libera perdão para fulano, ciclano, amém? Eu já fiz várias vezes. Cientificamente, sabe o que acontece muitas vezes? Não é o perdão. É o recalcamento dessa dor. Porque o que a nossa mente pensa? Não, isso aqui vai contra o que Jesus falou, então guarda. Esquece. E esquecer, mas não é perdoar. E muitas vezes a gente vai esquecer tão bem esquecido que a gente não vai mais lembrar. E a gente acha que está perdoado. E eu tive uma experiência muito profunda nisso semana passada. Que eu tive
como psicanalista hoje, né? Glória a Deus, faço a minha terapia. E aí eu levei isso para a minha analista. Eu sonhei assim, aí olha isso, bem assim para mim. Olha o que eu sou. Olha como é importante a ciência da gente. Amado, sabe por que tem pessoas que não querem ter ciência junto? Porque são manipuladores. Não querem que você se autoconheça. Porque eu digo que você se autoconhecer, ninguém mais te domina. Eu digo que você se autoconhecer, ninguém mais te manipula. Uma coisa é te influenciar, você se inspirar em mim. Outra coisa é eu te manipular. São coisas bem diferentes. E muitos pastores não querem que a ciência ande junto, porque o autoconhecimento liberta. E muitos vão perder o domínio sobre ti. E aí eu disse assim para ela: é os fulanos. Quando eu me dei conta das pessoas lá, eu senti uma raiva. Aí eu posso falar assim: olha, eu senti, sou humana. Sou humana, me deu uma raiva. Quando ela me questionou as situações do passado referente àquelas pessoas, me deu raiva. E aí na hora eu fiquei: opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não deveria perdão, não. Por isso eu não ia sentir raiva. Você quer saber se ainda existe mágoa e uma falta de perdão? É se você lembrar da pessoa e você sentir raiva dela. Ele me deu uma raiva de... E não era um, dois, era vários, tá? Ai, poxa, mas a senhora é cristã, 18 anos só, mas eu tinha esquecido. Porque para mim eu tinha feito oração, liberei perdão, amém, mas ficou lá guardado, tão bem guardado, que se passou anos e eu nem imaginava que estava guardado dentro de mim. Vocês entendem por que é importante a gente investir na alma? Eu poderia economizar, mas toda semana eu pago para fazer terapia. Eu poderia economizar esse dinheiro, dar alguma coisa para o filho, mas a minha alma é eterna. Imagina eu chegar lá naquele dia e dizer: Jesus, estou aqui. Aí Jesus vai para mim dizer: não sei o que é. Tu não perdoa? Não, eu perdoei isso não. Não perdoa. Aí eu fiquei trabalhando aquele negócio no meu coração, porque também não é assim, né? As pessoas querem que a gente perdoa assim. Acordei feliz hoje, vou perdoar. Não é assim, não. Ai, hoje eu estou me sentindo inspirada a liberar perdão para todo mundo. Se você esperar esse dia chegar, ele não vai acontecer. Porque ninguém se inspira por perdão ninguém. É por obediência. E aí eu fiquei trabalhando, aí passou-se uma semana, duas. Aí a última intercessão sem ser essa na outra. Eu estava aqui, orando, orei, peguei propósito, orar. Me debrucei aqui no cantinho, sentada na cadeira. Eu disse: Senhor, eu acho que é agora. É tudo ou tudo. Ou eles vão para o coração, ou você não vai fazer. Mas aí eu comecei a orar. Eu comecei a dizer: Senhor, as pessoas X fizeram isso para mim, mas eu decido hoje perdoar. Quando eu disse eu decido hoje perdoar, eu comecei a chorar. Chorei o tempo todo. Eu posso orando e eu chorando. Aí eu senti assim: sai. E se eu não tivesse vestido na minha alma? Eu nem ia saber. Aí depois eu ficava: Senhor, me cure dessa dor nas pernas. Senhor, me cure dessa... Eu tinha uma dor no pescoço, mano. Que eu olho, tá terrível. E aí eu ficava: Deus, cura meu pescoço. Tira essa dor em nome de Jesus. Sai dor, toma remédio. Sai dor, sai dor. Por que ela não saía?
Depois de um ano tratando a minha alma, pergunta se eu tenho dor no pescoço. Não tenho mais dor no pescoço. Comprei colchão com massagem, comprei os negócios para passar, remédio, fiz tudo que eu pude e o que eu não pude. Fiz academia, tentei academia, nada passava a tal da dor no pescoço. Quando eu comecei a cuidar da minha alma, parece que foi assim, ó, tiraram a mão. Não tem mais dor no pescoço. Vocês entendem agora o que reflete da alma no corpo? Há dores que não são do corpo, são da alma. E nós vamos precisar tratar a alma, não o corpo. Se você trata o corpo e não tem solução, é porque não está no corpo, está na alma. Você precisa cuidar da alma. Amém, amados? O maior empecilho para o perdão se chama orgulho. Esse é o maior empecilho para liberarmos o perdão para Deus. Porque a gente se coloca na posição do eu ferido, do eu machucado. Senhor, foi comigo. Eu é quem fui machucado, não foi o fulano. Então eu vim aqui, me defendo dessa dor. Para a ciência, ele é um mecanismo de defesa que nos protege da dor. Quando eu tenho o orgulho de não reconhecer essa dor, não é porque eu não quero, é porque é uma defesa da minha mente. Me proteger dessa dor novamente. Entende? Só que quando eu tiro isso que me protege e eu deixo essa dor explícita, eu sinto ela e libero ela, aí a minha alma fica. Mas enquanto não houver o reconhecimento dessa dor, enquanto nós não entendermos que quem está morrendo somos nós, que nós estamos tomando veneno esperando que o outro morra, enquanto nós não entendemos que quem está se prejudicando somos nós mesmos, essa dor não vai embora. O perdão não vem. Amém? E o perdão cura nossa alma. Para a Bíblia ele é representado, não sei se você conhece, já ouviu falar, lá em Jó, no capítulo 41, Deus fala muito sobre o orgulho e quem representa ele é um monstro marinho chamado Leviatã. Ele é um principado que age em nações, cidades, dominando as pessoas através do orgulho. Amadas, o que tirou Satanás do céu não foi promiscuidade, não foi prostituição, não foi adultério, não foi bebedeira, vício, não foi isso. O que tirou Satanás do céu foi orgulho, altivez, arrogância, soberba, foi o que tirou o diabo do céu.
Eu acho que no meio cristão a coisa mais difícil que existe é viver a verdade. A gente consegue as outras coisas com até mais facilidade. Agora, quando chega a questão de liberar perdão, é uma força, é algo que se entrelaça. E a Bíblia chama isso de orgulho. A Bíblia chama isso de orgulho. Mas, amadas, o que eu estou falando aqui não é para lhe julgar. Eu estou trazendo esse orgulho como um mecanismo de defesa na sua vida. E que para sua mente ele é sim, muito válido. Porque ele impede você de sofrer novamente aquela dor que ele está protegendo. Mas para a Bíblia ele é pecado. Para a Bíblia ele impede que você receba o melhor de Deus. Para a Bíblia ainda é pecado. E nos destitui da glória do Senhor. Foi o que destituiu Satanás. Amém? Precisamos identificar esse orgulho e rejeitar ele em nome de Jesus. Vai além de um espírito maligno. Claro que existem espíritos malignos por trás, tá, amados? Todo trauma existe um demônio ali se alimentando. Eu conheço pessoas que elas, olha como o trauma funciona na vida de uma pessoa. Ela vai até o ponto. Quando chega naquele ponto, parece que algo puxa ela para baixo. Ela vai até o ponto. Quando chega naquele ponto, parece que algo puxa ela para baixo. Na sua alma, o trauma, né? É a sua mente enviando a informação daqui para frente que tu não pode passar, porque se tu passar, tu vai sofrer de novo. No espiritual, é o espírito imundo que se alimenta desse trauma e não deixa de ser romper. Aí o que você tem que fazer? Só expulsar o demônio? Não dá para só expulsar o demônio. Porque se a gente expulsar só o demônio e não tratar a alma, esse demônio vai voltar para a alma. Porque tem o que alimenta ele. Amém? Por isso a gente precisa cuidar da nossa alma. Aleluia. Aleluia, Senhor. O que eu estou falando aqui, amados, é muito forte. Isso aqui rege a nossa vida. Tudo isso aqui que eu estou falando para você, amados, eu sofri para descobrir, tá? Eu sofri muito. Vocês não têm noção do quanto eu sofri para descobrir isso aqui. Só o Senhor sabe. As frustrações, as noites de choro, sem entender por que eu era daquela forma. O que eu estou falando para você aqui, amadas, tem estudo, tem embasamento bíblico e tem ciência. E nós temos um inimigo da nossa alma, que não quer que a gente rompa, amém? E eu conheço tantas pessoas brilhantes que têm ministérios poderosíssimos e que não conseguem romper. Não conseguem romper. E não é às vezes por falta de ajuda. Pessoas que estão aqui, há tempo tentando ajudar e eu não consigo. Sábado passado chegou uma senhora aqui. Gente, as pessoas elas precisam chegar no último do sofrimento. A mulher tinha câncer em tudo que era lugar. Câncer no olho, câncer na coluna, o olho assim, saltando para fora. Câncer na coluna, câncer mais em algum lugar que eu não lembro. Podre, mas não era o corpo dela que estava podre, era a alma. A alma estava podre. E
Botou um monte de coisa para fora. Aí ela recebeu o quê? Uma analgésica. Foi embora feliz, mas você acha que não vai voltar? Vai. E o pior é que volta pior. Porque a Bíblia diz que o diabo sai e vai para o deserto. Os demônios saem e vão para o deserto, andam em lugares áridos. E depois eles voltam para ver como está a casa. Se a casa estiver varrida e adornada e vazia, ele volta lá no deserto, pega 7 piores e vem habitar dentro dessa pessoa. E o estado dela é pior do que o primeiro. Se ela tiver alguma chance de firmar, dificultou mais ainda. Dificultou mais ainda. E aí as pessoas estão presas e não conseguem ser livres. Não conseguem ser livres porque a alma está doente. A alma está doente. E não conseguem tomar a decisão certa. E é normal, amadas, quando a gente se deparar com a dor, querer fugir, tá? É normal. E você precisa insistir. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes se for necessário. 2000 vezes se for necessário. Você não pode fugir dela, você precisa encarar ela. Senão ela vai sempre estar ali, te prejudicando de alguma forma. De alguma forma ela vai te prejudicar. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém. A forma de destruirmos a influência deste orgulho é buscar em Deus a libertação e falar dessa dor. Apóstolo, não tem ninguém para me ouvir. Eu também não tive ninguém para me ouvir. Ninguém. E olha que diziam para mim que eu era importante. E olha que diziam, não, vocês são importantes. Mas na hora de me ouvir, sumiu. Ninguém queria me ajudar. Aqui vocês têm uma pastora que para por vocês. Que pelo menos se esforça. Possa não ser 100% noção, porque todos nós somos humanos, erramos, somos falhos. Mas eu pelo menos me esforço para tentar acertar. Amém? E vocês sempre vão poder contar comigo. Aquilo que está doendo, fala. Claro que eu não vou poder sentar e tratar certinho como deveria. Porque eu também tenho um monte de coisa para fazer. Como deveria ser. Mas invista na sua alma. Aqui na igreja a gente não tem problema nenhum de você procurar um bom profissional, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Vá! Certifique-se que é uma pessoa que tem os mesmos valores que você, tem os mesmos valores cristãos. E invista na sua alma. É importante. É muito importante. E eu falo isso por experiência própria. O orgulho é o que nos impede de perdoarmos. Precisamos tratar essa dor para o orgulho sair e que possamos ressignificar. Dá outro sentido ela. Assim perdoando o mal que nos fizeram. Às vezes, amados, as pessoas fazem mal para nós. Fazer o quê? Não gostam de nós, sentem inveja, querem nosso lugar, têm ciúmes, desejam que a gente não tenha as coisas, desejam que a gente não seja feliz, nos machucam, falam palavras de dor, depositam as suas dores em nós, mas nós é quem decidimos se vamos ser a lixeira ou não. Nós é que vamos decidir, pega teu lixo e vai botar em outra lixeira, porque aqui não é lixeira, aqui é vaso do Senhor. O dia
E se ela estiver ferida, cheia de mágoas, de ressentimentos, de amarguras e falta de perdão, ela não vai encontrar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Amém, amado? Isso é muito importante. Aleluia. Troca para mim. Isso é muito importante. Fique espírito, amados, até o mal. Eu já vou ensinar. Tem dias que eu saio da minha terapia tão angustiada. Mas não é porque eu falei, porque eu parei para me ouvir. Eu parei para me escutar. E isso é necessário. Se a gente ouve todo mundo, né? A gente ouve os colegas de trabalho, a gente ouve o marido, a gente ouve os filhos, a gente dá atenção para todo mundo e a gente não se ouve. Claro que tem pessoas aqui que eu não posso atender diretamente, nem, por exemplo, a Grazi, que é minha cunhada, minha mãe, a Sandra, que é minha cunhada também. Eu não posso fazer esse atendimento profissional, amém? Mas o pastoral sim. Pastoral sim, conselho, ouvir, eu vou estar sempre aqui para ajudar. Mas busquem um recurso profissional também. Busquem mais. Só estou falando isso porque eu quero bem em vocês. Não quero que vocês sejam dependentes de mim. E nem do apóstolo. Eu quero que vocês sejam dependentes de Deus. E que um dia vocês voem tão alto quanto eu. Vocês vão muito mais do que eu. E que vocês cheguem onde eu não mexer. Eu não posso chegar nas suas vizinhas, lá no seu local de trabalho. Posso até chegar com uma rede social, mas aquele vínculo não tem como eu criar. Mas você pode. E se a sua alma estiver curada, você vai ser agente de cura para outra.
Amém.